Não começa a cozinhar. Todo ano a gente perde enxames, né? É o que eu disse, se Jesus Cristo descer e comer abelhas, ele vai perder os enxames, porque ele não vai interferir numa coisa chamada seleção natural. Então a gente perde às vezes a abelha em plena safra, perto do verão, ao se aproximar as trovoadas de vocês, ou antes dela começar um pouco, é a época que vocês perdem mais enxame, os enxames já vêm nas últimas, aí quando vem aquelas primeiras, que o que estava florado cessa para vegetar de novo, né, para verdejar de novo. Então é um período que o campesino está doido que a barroca d'água do gado encha, que planta um feijãozinho no monturo para ali em 40 dias já tem um feijão verde para comer, porque o do buião está acabando. É uma época de precisão, como nós nordestinos chamamos. Para os insetos é a época que a saraça mais ataca e mais causa mal, porque nós não cuidamos de um cavalete que proteja contra a subida dela, pelo menos, né? E que as abelhas também atingem seu menor nível de coleta de proteína, que é quem gera capacidade da rainha fazer postura, desenvolver larva e ter abelha, né? Então, são momentos de muita fragilidade. Eu participei de uma banca de uma pessoa aqui de Pernambuco, que era da Cotevasco, a Daniela, centro dos enxames que estavam em comércio, né? No Nordeste, 80%, né? Então é muito. E aí o Apiara Altamira, com um número considerável de comércio, perde 4%. Por quê? Tem alguma coisa de diferente sendo feita, né? O senhor falou um monte de vezes e o senhor sempre fala que quando a gente dá o nome a uma pessoa, vai dar o preço se eleva porque aquele capacete representa para um povo, né, um herói que batia adversários do mundo, né, e deixava a gente contente, né? O Picasso, o artista que fazia os quadros, né, plástico, artista plástico, e o Marchand, que vendia as obras, mas quando tem um quadro de 50 por 80 seu, aí ele disse, o quadro vale 100 mil. Aí disse, não, um quadro de um pintor do seu quilate de 50 por 80, o preço é 50. Aí disse, não, o quadro vale 100. Disse, não tem negócio de vale não, mestre, o negócio é dólar. Ele pegou a nota de R$1, o negócio é dólar, é o preço. Aí ele disse, você me presta seu dólar? Aí ele entregou e botou, com um abraço do amigo Picasso, quanto vale o seu dólar? Né? Mas em 1933, um cidadão saiu lá do Vale do Jaguaribe com a família, fugindo de uma seca a pé, né? E foi bater em Altamira, no Pará. Você está gravando, né, velho? Isso é para me esculhambar depois. Zé do Mel Amorim. Viu? É bem discreto. É bem discreto. Eu nem tinha percebido. Já gravou ontem. Já gravou nas redes sociais que ele gravou ontem. Nessa viagem dele, morreu a mulher, os filhos. Ele lá era muito trabalhador, fez uma certa quantidade de dinheiro, comprou uma fazenda no município vizinho lá da gente, de Limoeiro, e colocou o nome de Altamira em homenagem ao lugar. Ele casou a segunda vez com 65 anos, né? E teve 5 filhos dele, vamos dizer, dele. E a família da segunda esposa vendeu a propriedade. Aí o neto dele não pôde comprar, era 3.000 hectares, né? Não pôde, mas resgatou o nome e botou num apiário de respeito. Agora eu pergunto, tem 10 garrafas de mel numa prateleira, tem o mesmo preço todas, mas tem uma Altamira. Você é capaz de comprar porque você conhece uma história, né? Por isso que eu vivo dizendo, bota o nome do apiário de vocês, agreguem valor pela história, né? Com seriedade. Nem eleva o preço, mas eleva um reconhecimento que acaba você conseguindo chegar àquela pessoa, né?
Por isso que é Altamira. Eu apanhava silabado. Pois é. Tu Então, vai ver o que é que terra. Eu vejo que Dividir. você chama de tamboril. Aqui em Baúba, pra gente. Timbaú, É. Lá pra você. E é tupi-guarani. Tumbá é árvore, que timba, que entorpece, o gado come e sai, né? Aí por que é que o nome é timbalada? Timbalada. É ou não é? O camarada lá do sul do país, no meio do sol quente, aquelas brincadeiras lá que fura o asfalto, e o baiano lá no redinho, puf, põe na parede, o bichinho né? Aí teve uma hora que ele parou e disse, ô meu! Aí ele botou a cabeça para fora com o zoião, né, que geralmente eles têm. Sim, meu rei. Você sabia que o ócio, a preguiça, é um dos 7 pecados capitais? Isso a inveja também, meu rei. 3 grandes desafios da agricultura que a gente perder menos, recuperar rápido e produzir mais. No lugar de você querer, você tem 20 comércios que produzem 400, 500 quilos. Eu falo de produzir mais, não é a produção total. A gente entendendo um contexto que a gente vive, porque a apicultura precisa. Só é um bom apicultor quem compreende isso. O resto são exploradores de abelha, é diferente a coisa. Não é Né? quantidade, é produção. É produtividade, né? Quilos por comércio, a gente precisa perseguir. Né? Precisa perseguir isso. Então, nesse recuperar rápido, que todo ano a gente pega alguns enxames, e vocês sabem que não é fácil a gente conseguir as abelhas que nós precisamos para iniciar uma criação. Quando você começa só na sua comunidade, para você pegar 10, 15, 20 enxames, você até consegue. Mas se tiver 4 ou 5 companheiros, fica de um jeito que quando o enxame passa, você escorre por baixo. Eu vim primeiro, peraí que ele vai pousar por lá. E começa a disputa por isso, né? E quando você vai crescendo, nós vamos tentar mostrar para vocês que não é racional vocês ficarem esperando pelo que vem. Se vem, quando é que vem, né? Não é racional, a gente precisa começar a... Desse lance da criação, que eu ouvi falar, depois vi no estudo também, eu vi do Ministério da Saúde, falando no Ministério da Agricultura, assim, recomendações de mel para criança menos de 1 ano, que antes era de 2 anos, hoje para menos de 1 ano, por causa da bactéria que cria aquele botulismo. A minha pergunta é a seguinte: a abelha, quando faz a alimentação, que o senhor comentou ontem, do xarope, dos negócios, ela pega o alimento, o xarope, e consome para ela, ou ela pega o alimento e armazena? Ela pega o alimento e armazena. Armazena, aquilo não é só, eu vou lá, chego em casa e não arranjei nada, eu bucho cheio, isso não existe. Porque eu vi um rapaz falando, concluir do senhor entender, aí você não se se eu entender também o que eu estou perguntando. Tem um pessoal que cria mandaçaia, aqui no norte da cadeia, e quando falta recursos, eles alimentam com mel ápice. E eu fiz um teste para mim saber como era que funcionaria e coloquei uma bombinha com mel ápice, para entender. Porque eu sou muito curioso, o cara fala que eu digo, não, vou testar para saber se realmente funciona desse formato. Aí disse que alimentava ela, só que o que aconteceu? Eu percebi que elas esvaziaram a bombinha, mas elas encheram a delas, aquelas construídas, com mel ápice. Quando eu abri, tinha um mel ápice em uma bombinha e o mel que elas fazem toda, né, que é mais fininho, né? Aí eu disse, isso é bicho, não é para comer, Ele chega a se dividir no pote. Eu crio jandaíras, não sou meliponicultor, é uma questão de preservação. Nunca vendi um tipo de mel. E não concordo que a gente tinha 30, 40 num lugar só para passar o verão todo dando xarope, o mel de outras abelhas, elas colocando no pote, colocando o mel pré-fermentadozinho delas, que aqui tem uma razão de ser, porque ele é mais ácidozinho, né? Em cima, que às vezes ele não se mistura. Se você souber tirar, você vai ver que o que ela botou está embaixo. Mais uma vez, eu uso uma analogia, mas é verdade. Um prato de comida dá para mim. Eu divido com o companheiro aqui, corto o bife, boto um nervo para ele, fica uma parte boa, mas a gente come e vai dando. Se eu convidar mais 2 gulosos aqui, fica os 4 com fome, concorda?
né? Porque o que as pessoas precisam entender, eu já tive 25, 30 jandaíras debaixo dos pés de juazeiro, né? Só que eu vi que eu sempre me recusei a alimentar artificialmente meus enxames, né? De aves mesmo. Eu digo, aí agora eu vou negar tudo que eu aprendi fazendo isso com os meliponidos, né? A abelha por Deus foi amestrada sem haver um processo bioquímico. Até hoje não houve nenhum químico para fazer a ciência dizer nada. O buraco estreito da entrada facilita a passagem com franqueza. Uma é sentinela de defesa e as outras se espalham no vergel, sem turbina, sem tacho, fazem mel, como é grande suprema natureza. As jandaíras, né? E os meliponidos de uma forma geral, que eu não sei como é que não barrou, né? Porque fica aquela na boca. Quando eu vejo, eu acho que largaram a testa uma na outra, cair na costa lá dentro, né? Mas não, ela sempre, e de noite fecha, que é para não entrar saraça, alguma coisa, né? É fantástico. Eu desconcentrei isso, eu crio jandaíras, 3 no campo, 5 no outro, no meio da mata, dividindo o prato para menos bocas num lugar só. Entenderam a história? Aí eu acredito, elas enxameiam, a gente está faltando um lugar dinâmico. Uma vez um biólogo disse que as abelhas africanizadas, ou as aves, prejudicavam a meliponicultura, e eu disse aí que discordava, né? Porque quando a gente não tinha, e eu tenho 62 anos, posso falar, porque fui menino, né? Vendo, a perseguição nessas abelhas era muito grande. Quando a ave chegou, as pessoas viram que tirar 30, 40 quilos de mel era melhor do que esperar um ano para tirar meio quilo de mel numa colmeia, e esperar que alguém pague o valor que aquilo merece. Então a pressão sobre essas abelhas, ela diminuiu. A pressão hoje são os meliponicultores, que há de uma luz nessa área, que eu não entendo, não vou me meter, compreender o conceito de capacidade de suporte das áreas. Senão você vai passar a grande parte do ano botando xarope, e quando vem qualquer floradinha, que nós não temos mais os angicos, as aroeiras, as umburanas, que eram floradas específicas desses insetos, da língua curta, biologia floral, né, da rasinho mais aguado, né? Essas abelhas, quando tinham um ovo que ia se dividir, vocês sabem que a rainha, a mestra, como a gente chamava, ela não voa. Então, operárias que são viáveis de se transformar em uma nova rainha, elas voam com um grupo e dali num ovo próximo começa a formar uma nova casa, vindo pegar inicialmente os recursos na casa-mãe. Quando você corta um toco desse e leva para a sua casa, você está matando 2, 3 que já dependiam dela. Nós acabamos o lugar de nidificação, nós estamos mexendo na biologia dessa abelha, na forma como ela se reproduz, e nós acabamos o parque da Bíblia, que foi transformado em cadeira, mesa e balcão de barro, que são as espécies mais novas. Ontem, quem assistiu sabe da convicção que eu tenho de dizer o seguinte: a caatinga precisa da apicultura, porque ela é capaz de minimizar a desertificação e gerar renda para o campesino, uma relação diferenciada com esse ambiente. Ele se sentindo parte e não dono. Eu acredito nisso. Tem uma alimentação que é feita com xarope, e aí você acha... Ou não vamos mais para esse lado. Não, inclusive, aminoácido é um negócio que é para dar para cavalo. Aí diz que cavalo, promotor de cachorro. Diz que é promotor de crescimento. Promotor de Aí crescimento. diz que o negócio tem aminoácido, mas o negócio é perto, a gente vê que é para cavalo. É. Aí diz que adiciona o xarope, que é para melhorar. Então, ela pega o xarope e armazena xarope. Eu tenho que tomar um Então, a gente tá copo. bebendo mel, não é? Eu tenho que tomar um copo e tranco o banheiro. Então vamos parar do discurso, vamos dar vida aos projetos. Monte as equipes de acompanhamento, treinamento sério, que não é só um. Se eu for amanhã dar essa palestra aqui do mesmo jeito, a gente fala do outro jeito. Quem já participou do treinamento sabe, nunca a abordagem é a mesma. E, olha, No mesmo caso de Trindade. Deixando as diferenças de lado, e a gente ter um foco, um objetivo de como fazer. Isso não é prerrogativa só de vocês, não. O meu Ceará é do mesmo jeito. O povo difícil
isso de se juntar, de se unir por uma causa. Tem estado aqui que um dia desse eu aloprei numa reunião e disse que era a síndrome da lata de siri, você sabe? Que o bicho vai, quando alguém tem uma ideia boa, vai saindo, os outros dizem, vem cá, tu vai para onde? Um jeito de volta. Ninguém sai, fica aquele negócio, sabe? Um moído, uma coisa. Diz, rapaz, não vamos gastar energia com o que houve, que não tem mais jeito. Vamos nos focar na solução, porque senão a gente fica remoendo. E é por causa do remoendo que tem as intrigas, a dificuldade dos campesinos se juntarem. Limoeiro tem uma dupla lá que ligado um com o outro, escrevendo de terra, o pau de terra do avô, e um faleceu. O cara chegou e disse, ei fulano, você sabe que o homem lá faleceu? Ele disse, rapaz, só tem pena de não estar no inferno para assistir a chegada. Quer dizer, as raivas por pouca coisa, né? Teve um estado desse que levar uma turma e digo, não aceito não. Vocês já têm bons técnicos no estado de vocês. Chega disso, está na hora das pessoas acreditarem nos técnicos do lugar. Não precisa estar trazendo. Eu chego e digo uma coisa, vocês acreditam e eles são capazes de pensar e mudar. Se for aquele companheiro velho que vocês conhecem há mais tempo, vocês não dão a ele nem a chance da dúvida. Você já diz, esse besta sabe nada, com estrelas e tal. É verdade. E às vezes o cara traz uma coisa boa que a gente podia. Onde deu certo, onde nós tivemos avanço, as pessoas se juntaram de 4, de 6, de 8. Depois, na hora de vender os 800 mil tambores de mel, era todo mundo junto, porque era leilão. Quem quiser vir, tá aqui. Cada tambor está analisado e o lance mínimo é esse. 8, 10 entrepostos grandes, leva quem der o menor preço. Né? É porque nós estamos numa sociedade que é Se da unir competição. pelo menos para isso, ninguém precisa gostar um do outro, não. Mas tem uma hora que o seu interesse é o meu também. Né? Bem mais. Um bem maior. Isso é o que está acontecendo agora, pessoal, lá em Finale. Bicicleta, um fumigador, uma lata de querosene de jacaré. Minha mãe era costureira, fez a minha indumentária. Primeiro o papai fez uma colmeia do cabo de andaime. Ele era pedreiro. Né? Então ele fez isso. E eu comecei dessa forma, né? E quando eu comecei a passar o conhecimento para outras pessoas, disseram que eu estava criando concorrentes. Não, estou criando aliados, parceiros. Hoje a região produz 2.400 toneladas de mel. Eu vendo meu mel mais fácil do que quando eu só tinha 100 balde de mel sozinho. Porque chama a atenção do mundo. Entendeu? Volume e constância de oferta. Nós precisamos buscar isso. E só tem um jeito. De uma hora nosso pensamento é comum. Como é que nós vamos comercializar isso? Porque chegou um momento que tinha 230 toneladas de mel na casa dos apicultores e eu os coloquei para aquele na beira, de graça. Como eu disse ontem, entendeu? Na minha região foram mais de 1.000 treinados de graça. O pagamento era lata de leite em pó, que era distribuído por creche, por casa de idoso, um cabaré em dificuldade, onde dava para a gente chegar a coisa, a gente chegava. Né? E de repente você tinha um grupo de mel e eu me senti na responsabilidade de conseguir o mercado. Porque não era mais bolsa que se vendia. Eu acredito, mano. Em 2004 eu comecei a exportar para dar vazão a isso. Né? E no meu melhor ano foram 540 toneladas, 180 de produção própria e o restante da pequena produção. Que eu comprei, não. Junto de vocês têm um container de mel, vocês têm 20 toneladas? Traz, analisa tudo, faz a venda, está aqui o contrato. Exporta, garantindo, pela Altamira, que tem um nome lá fora até razoável. Quando o contrato de câmbio foi feito aqui, como vocês receberam, eu quero minha parte do processamento, eu quero meus custos, o resto vocês rasgam entre vocês, o que vocês quiserem. Tirava tudo. Então, quando eu exportei o ano passado, nenhum container e nem tenho vontade de voltar a exportar. E tem lá uma estrutura grande para isso. Tá? A pessoa que estudou no colégio público a vida toda, com universidade pública, com mestrado, doutorado, não quis bolsa. Não pode se dar longe de ser só produtor, com todo respeito aos produtores. Eu tenho essa facilidade de dizer essas besteiras e enganar vocês. Então,
tentar, mesmo da minha forma, não deixar de escudando a agricultura, que eu acredito que é a saída para 92% das áreas marginais, como foi o Nordeste. Por relevo, profundidade de solo, cobertura vegetal judiada. Interessante para a gente conversar sobre isso aqui. Foi? A gente sabe que pelas capturas, seja por isso ou transportando, né? Não dá. Oi? Captura ou transportando, somente isca. Na evolução desse inseto que está na terra antes da gente, preparou o ambiente para viver, né? Com alimento, com oxigênio, né? Com tudo, as abelhas vieram antes da gente, na forma de vespas. Né? Que o mundo, daqui um dia que eu disse, rapaz, essa esculhambação está grande, eu vou acabar com esse negócio, vai começar de novo, né? Vai começar tudo com o nordestino, pode acreditar. É assim. Né? Então, esse instinto está codificado nela. Se você olhar uma abelha europeia, ela se enche de alimento, se a maré continua, perpetua a espécie, cresce um pouco, não é nem muito. Então, a florada do Juazeiro, para a gente lá, que é em dezembro, quando você tem a florada, os enxames nativos têm realeiras. Ela vai trocar a primeira vez no ano a rainha, perpetuando a espécie, porque quem sai é quem estava e quem fica é uma nova. Num momento difícil, mas quem cria, que tem no Juazeiral, vende 100 enxames, como um amigo meu que tem, que já entendeu que elas vão soltar uma família, quer você queira, quer não. Não adianta o negócio que você corta a rainha, corta a realeira, você corta os zangões, elas puxam de novo. E se você tiver o intuito de ter na sua mão uma das poucas vantagens que nossa agricultura tem, e é talvez a maior delas, que é uma certificação orgânica, porque nós podemos fazer isso facilmente, né? No nosso caatinga ainda está limpa, você perde totalmente quando você descreve que corta rainhas, que corta zangões. Você está fora. Eu já disse, talvez alguém tenha escutado, mas a gente pensa que certificação orgânica é só a impossibilidade de se ter uma contaminação química por algum agente químico. Não. A forma como você trata a abelha inviabiliza ou viabiliza. A ação do manejo errado. Ou um manejo errado, um manejo que judie com as abelhas, a certificação orgânica lhe tira. A forma como eu trato os meus é levada em conta. Né? É levada em conta as práticas que eu uso no dia a dia. Né? Então, eu cortava, sabe, quando eu comecei, elas puxavam de novo, porque é um instinto. Aí você corta na sua mercedinha. O gitiranal dentro, sabe, roxa, véu de noiva, a pilosazinha branca. Meu amigo, quando eu as comia com 2, 3 mil vezes em cima, e a gente olhava assim contra o sol da manhã, eu via os canudos de abelhas entrando e saindo da volta de 100. Aqui vai bombar. E era mesmo. Aí quando ele olhou, ele disse, vixe, como é que a gente entra aí? Porque é pesado. Eu digo, o senhor quer que a gente domine os enxames? Espera, bora já. Aí, tira a primeira jogueira, tira a segunda, tira a terceira, tudo cheio de mel, cheia. Aí ele disse, rapaz, como é que a gente acha essa rainha? Eu digo, eu só queria a rainha. Espera aí que a gente acha. Fecha essa aqui, vamos para essa. Aí está aqui a rainha. O senhor trocou quando? Eu digo, eu nunca troquei rainha na minha vida. E o senhor está pensando que essa rainha é a mesma de janeiro, se ela abriu já. E você está pensando que essa aqui está aqui desde janeiro, porque ela já trocaram 1 ou 2 vezes. E troca. Pode acreditar no que eu estou dizendo. É só vocês olharem as colmeias de vocês, na época que estiver entrando muito pólen, e vocês verem a presença de zangões, vocês verem raleira dentro das colmeias. Aquilo será para alguma festa, alguma coisa? Não, porque elas vão. Porque mata tudo. Muito bem. Inverno, o mesmo hectare de feijão, a abelha passa e corta. Ela tem tanta coisa boa ali, que ela não quer saber de flor de feijão, não. Lá nas matas,
vocês não produzem mel de manga. Vocês produzem mel de uma pastagem que está ao lado. E quando você vende esse mel, você pode mandar fazer uma análise dentro do Plano Nacional de Controle de Resíduo Contaminante. Você pode provar que esse seu mel está limpo. Aquilo eu acho que provavelmente é o Ervans que tem. Estava escoradinho no muro, não era, bichinha? Né? Você sabe logo, né? Quem estava lá. Sim. Então, a abelha, quando pousa, que ela tem feromônio de pega dado pela própolis, ela leva isso lá para dentro. Então, ele tem razão? Tem. Agora, não a IMO Suíça, que já deixou de existir, BCS e outra, foi desse jeito no nosso apiário. Nós passamos por uma conversão, hoje nós ainda temos comércios que ainda são pintadas, porque comércio louro canela, louro vermelho, tamaquaré, dura 20 anos sem precisar de pintura. E não vamos com negócio de verniz ecológico não, você fecha os poros da madeira. Comércio pintado é tudo que uma serraria quer, ela bota qualquer porcaria de madeira por dentro e pinta e você não vê, está toda bonitinha. Isso aqui é eucalipto, é? Não, isso aqui é pinho. Nós comemos eucalipto tratada. Faz muito mais mal do que essa tinta d'água que se coloca. E, no entanto, tem umas certificações orgânicas que é eucalipto. Ele não pergunta se é tratado. Tratado com o quê, mané? Né? Aliás, comércio de eucalipto, pelo amor de Deus, se vocês fizerem uma carroça de eucalipto, se não tirar o burro, os cupim comem até o burro. Vocês tiram o burro. Porque se acaba no tempo e atrai cupim de todo canto. Tá certo? Não serve, nós testamos 2 anos. Os maiores prejuízos que nós tivemos. Não é nem pela análise do mel, é pela localização da cidade. Sim, mas é um tipo da Acaba coisa. até duro, né? É porque eu estou aqui, desliga isso. Entendeu? Então só porque ele está perto. Perto quando? O cara vem dizer que uma piada nas comédias de vocês. Aí vocês começam a ver sangões, vocês começam a ver realeira. E você tem aí uns 90 dias de crescimento, que é onde vai haver as enxameações, vocês começam a pegar enxames, não sei o que, nesse período, não é? Deixou o ferrão lá fora, né? Eu vou filmar, posso filmar um minutinho aqui? Pode, deixa eu procurar um verso bem esculhambado. Você tem que apagar. Pode sim. Irmão livre sabe que a chance do tiro sair errado é maior do que quando eu tenho uma escora. Não é não? Quando eu tenho uma escora, a chance do tiro sair errado é menor. O planejamento é a escora. Pode ser que erre, pode, mas as chances de errar são menores. Seja o melhor possível, porque vai para a boca do ser humano. Não importa o termo, ninguém olhando. É ou não é? É. Então, uma vassourinha de fogo que você passou, quando vocês... Já viu que coisa chata quando a gente tira os favos de uma comédia que foi embora, né, para aproveitar a cera, quando aproveitam, que você destrói uma melgueira, o saco que é raspar quadro, um prego que o cara faz, bota na ponta para passar dentro daquele vinho quando você bota a cera. Rapaz, faça meio tambor desses 200 litros de ferro, de água, 3/4 dele, mande lenha embaixo. Quando ele estiver fervendo, pega os quadros que você tirou a cera, que ele está sujo, bota 10 quadros desses no arame, rebole aqui dentro, deixa passar 10 minutos, ou 2 minutos, você levantar, ele está limpo, bem arrumadinho, e todo o ovo de qualquer miséria que tiver, você eliminou. Higienizado. Isso são boas práticas. Higienizado. Com certeza. Você está esterilizado. Né? E quando a gente vai levar para o campo, a gente ainda passa rapidamente uma vassoura de fogo. O senhor falou que a melhor cidade do mundo é Limoeiro. A rua que tem as mulheres mais bonitas é a rua do senhor. Eu já fui lá. Aí então eu discordei. A cidade mais bonita do mundo é Exu, Pernambuco, terra de Luiz Gonzaga, o rei de Baião. E a rua que as mulheres mais bonitas tem é a minha rua, Rua 18 das Casas Popular. Dona Francisca e Dona Raimunda é as mais bonitas, não tenho dúvida. Aí. Que todo mundo diga isso em sua terra. É. As nossas cidades, as nossas terras têm problema. Cabe a nós resolver. Não precisa que ninguém venha de fora falar da terra da gente.
Não me diga uma desvantagem que o Limoeiro tem que eu coloco 50 para você. Só tem um. Se você fala que sua cidade é ruim para os outros, vai dizer o quê, né? Vai dizer o quê? Né? E nesse meio aí, foi aí onde eu descobri, quando eu fui para Limoeiro, eu vi que Limoeiro é muito pobre a questão de vegetação, é muito seco, mais seco do que a nossa região. É rico Então, em vegetação, mas dentro do semiárido, uma floresta de caducifolia violenta, que é o que a Caatinga tem. que ela tem. Como o senhor falou no começo a respeito da Imburana, do Angico, de outras coisas como a Aroeira, né? Isso eu tenho sobrando lá onde eu moro, né? Demais tem, né? E para a turma aqui que está aqui deve saber que vocês estão numa região que ela é riquíssima em abelha. Eu lembro que há uns 2009, por aí assim, quando eu conheci o Odero disse que desceu a Serra do Araripe, cada folha que caía ali, ele via uma nota de 50 caindo. Cada flor, né? Era uma nota de 50 que caía se fosse lá da terra dele. Vai daqui para ali, tem hora que eu tenho vontade de parar e fotografar e filmar. Não tem uma colmeia. E a gente diz que não, que é muita gente grande, daqui a pouco falta espaço. Rapaz, O senhor não tem uma ideia da dimensão maior da coisa. O senhor tem vontade de vir morar aqui não, na Serra do Araripe? Faz aquela pergunta, tem uma irmã bonita? Tem 5. Tem 5. Então vamos discutir aqui de divisão. Vamos para cá, ó. Meio a meio. E quando eu comecei uma colmeia 10 quadros completo, cheia, parênteses, tem enxames grandes que a gente pega que dá 10 favas amarradas. São raros, mas tem. Esse enxame ele já deve ser preparado para a divisão no dia da captura. Se eu posso deixar esse enxame lá uns 15, 20 dias, eu vou fazer a primeira divisão dele, vou montar, já eu mostro um X nele. Tá certo? Porque quando eu for levar, eu levo duas, eu não levo só uma. Mas vamos aqui no meio a meio, está tudo lotado. 5 quadros com cera completa, de cera alveolada, 5 nós vamos trocar. Isso não é fácil assim nas mãozinhas não. Isso aí é um por um, vendo se a rainha não vai num quadro desse, pelo lateral. 1, 2, 3. Passa aí uns 30 segundos, aí você pega de novo. 1, 2, 3. Entrando, não é daqui não. Porque elas estão expulsando essa fumaça. Espere mais uns 30. Tá de novo. Faça a fumaça ir até o fim. Segura aqui o fumigador para mim. Segura aqui.